Nunca tive vontade de ter filho, nunca me vi casado porque eu sou insuportável e acredito que sou um bom padre. Mas você casou com a igreja. Casei com a igreja, justamente. E os fiéis são seus filhos. Eles são meus irmãos, porque no batismo nós nos igualamos. Para vocês eu sou padre, mas com vocês eu sou cristão. O que vai me levar para o céu é o ser cristão com vocês, não é o ser padre para vocês. O mérito é ser cristão e viver bem o meu batismo, seja para mim, seja para você. Ser padre não me faz diferente de vocês. O ser padre é uma obrigação. Não tem obrigação nenhuma. É igual matrimônio. Ninguém casa obrigado. Se casa é inválido. Se eu virei padre obrigado, é inválido. Porque o que é a diferença do ser o padre e ser o irmão? Porque o padre é o pai. É o pai da comunidade no sentido de quem preside, né? Ele preside a comunidade na unidade. Então são seus filhos. Não são chamados de filhos, né? Nós podemos ser filhos do bispo, porque o bispo é o pai da igreja. Ele é o pai da igreja, não é à toa que ele é o bispo. Ele usa um cajado, ele usa uma cruz no peito e uma aliança na mão. Ele, de fato, é o pai esposo da igreja. Eu represento o bispo, eu sou vigário do bispo naquela comunidade. Você é o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Tanto que o nome presbítero é traduzido para o grego como ancião. Algumas igrejas protestantes usam o termo para os pastores de ancião, que é o irmão mais velho da comunidade. É o padre, presbítero, o irmão mais velho. Então, ainda que eu seja o mais novo da comunidade, geralmente as comunidades são formadas por pessoas mais velhas. Eu sou o irmão mais velho. Sou chamado de padre porque eu sou ancião na fé. A minha função enquanto ancião é presidir o corpo daquela comunidade. Eu presido. Eu não sou maior e nem melhor do que a comunidade. Eu presido. E os fiéis, enquanto leigos que participam da Eucaristia e dos sacramentos, estão sob a minha tutela, porque eu fui constituído pela igreja presidente daquela comunidade. Aí existe essa hierarquia de cuidados. Mas falar o padre é o pai da comunidade, o pai da comunidade é o bispo. Por que ele usa o cajado? A autoridade dele, ele é o pastor por excelência. O cajado representa ele é o pastor. É o pastoreio dele. O anel é a aliança do casamento. Casamento com a igreja. Ele casa-se com a igreja. Por isso, a indumentária do bispo não é enfeite. A indumentária são símbolos. Uhum. Símbolos. Então, né? A cruz peitoral que ele leva no peito, né? Porque ele está crucificado com Jesus. Ele é apóstolo. Ele foi crucificado junto com Cristo. A partir do momento que ele aceita o ministério de bispo, ele está crucificado com Cristo, mas está ressuscitado com ele, porque é na ressurreição de Cristo que os sacramentos nascem. Então, o sacramento só existe porque existe um coração de bispo batendo na diocese. E você não pode ser crucificado com Jesus, só o bispo pode. Não, todos nós somos chamados por meio da mortificação. Quando eu mortifico a matéria, eu estou me crucificando com Cristo. O problema é eu querer ficar na mortificação e esquecer que Jesus ressuscitou. E o Papa é o quê? O bispo de Roma, que preside na unidade todos os bispos do mundo inteiro. Então, ele é bispo de Roma, da diocese de Roma, onde foi sepultado São Pedro, que é o líder do colégio apostólico. Então ele sucede Pedro. Na linhagem apostólica, ele é o primeiro. Então nada pode ser feito fora da unidade com o bispo de Roma. O Papa não tinha então que ser chamado, tipo assim, São Pedro? Alguma coisa? Segundo, terceiro? Porque ele representa Pedro. Cada Papa escolhe o seu nome para a vida por isso, espiritual. Ele escolhe o próprio nome, né? Ele muda o nome dele justamente porque antes de ser agora o Papa, que ele é pai da Igreja Universal no mundo inteiro. Antes ele era pai de uma diocese. Ele era Jorge Mário Bergoglio, pai da diocese de Buenos Aires. A partir do momento que ele se torna o pai universal, o sumo pontífice, ele não pode mais ser Jorge Mário Bergoglio, porque ele não representa mais a diocese de Buenos Aires. Ele é pai do mundo inteiro. E é em torno da paternidade dele que os bispos das dioceses assumem a paternidade dos fiéis. Todos os bispos ligados a Pedro. Se alguém não está ligado a Pedro, está fora da igreja. Isso serve para bispos, padres, diáconos e para leigos. Se você não está ancorado em Pedro e nos seus sucessores, você está fora da barca. Excomunhão late sententiae. Não precisa de padre te excomungar, não precisa do bispo te excomungar. Você se auto-excomunga quando você nega a autoridade do bispo de Roma, quando você não reconhece nele a figura de Pedro, quando você não reconhece nele a autoridade da igreja. Portanto, você se auto-excomungou. O que significa isso na prática? Que nenhum sacramento que você receba tem validade. A Eucaristia que você comunga não tem validade. A unção dos enfermos
que você vai receber não tem validade. A confissão que você vai fazer não tem validade. Por quê? Porque você está fora do corpo da igreja, por não reconhecer a sucessão apostólica de Pedro na figura do Papa. Ah, mas eu não gosto do que ele fala. Se for pra falar assim, tá todo mundo no mesmo barco, minha filha. Então, se tiver que errar, erre com a igreja. Com a igreja. E tem jeito, se você voltar depois que você for excomungado, você pode voltar? Tem, se você se arrependeu do seu Se você pecado, se do seu arrependeu, erro, você se sinceramente, confessa e né? volta. Esse você pecado tem que- não tem problema. Esse Não, pecado não. você A pode- excomunhão não é uma definição. A excomunhão é até que se retrate do que foi dito. Engraçado, porque eu vi muita gente criticar o Papa e de repente, de uma hora pra outra, vários padres se levantaram agora e você vê eles defendendo mesmo, assim, o Papa. Mas como não? Mas isso não acontecia. Foi de um tempo pra cá que os padres falaram, não, vamos defender o Papa. É porque tava vergonhoso. Então, eu vi muita Tava gente vergonhoso. batendo no Papa, todo mundo calado, escutava, não falava nada, se retirava. Agora, de um tempo pra cá, vários padres estão falando. Mas é o mínimo que do nós temos que absurdo fazer. que é. Como? Eu não aceito. Eu tenho minhas diferenças com o meu bispo, que é o meu pai. Porque ele me gerou no sacerdócio. E eu não admito que fale mal dele pra mim. Claro. Eu posso chegar lá e brigar com ele. Eu, de pai pra filho. Mas eu não aceito leigo falar mal dele pra mim. Eu vou aceitar falar mal do Papa. Não, e se falar, e se ao invés de falar mal, falar a verdade? A verdade não merece castigo. A Né, verdade porque não às merece vezes- castigo. às vezes a verdade O fato é uma de coisa dizer ruim. A Tô verdade. sentindo um julgamento aí, hein, velho. Não, a verdade, ela não merece castigo. Eu não preciso é o que concordar eu com acho. tudo que ele faz. Mas isso não deslegitima o poder que ele tem de ser o pontífice da igreja. Ah, eu não concordo. Ok, é só a minha opinião. Mas ele é o Papa. Mas você fica com raiva mesmo quando critica o bispo, assim? Fico seu- extremamente o seu incomodado. bispo. Não deixo. Você fica Inclusive outros irado. padres. Às vezes senta na mesa, começa a falar mal do bispo e fala, eu vou contar pra ele. Você fica irado. Eu falo, os padres não falam mal do bispo perto de mim porque sabe que eu conto. Eu mando mensagem pro bispo. Padre fulano de tal falou do senhor. Eu posso ir lá na frente dele brigar com ele. Outro não. Não Hoje eu admito. xinguei um cara de tudo, qual você? Tem Muito que bem, parar de arrumar Rodrigo. essas confusão, Não, eu cabeleira. xinguei de tudo, Pode cara. xingar. Eu fiquei indignado, assim. Falei, cara, ainda mais vindo de quem? Olha quem que tá falando, assim, sabe? É uma Não, galera... quem que era? É uma galera que prega igualdade, que prega amor, que prega não sei o quê, e de repente vai falar mal do padre, entendeu? Aí Essa galera- cara, eu fico Pode Pode indignado, xingar. eu fico Pode indignado. xingar. Tá Essa- absoluto. essa Eu falo galera mal, que- eu falo mal. Se olhar Nós nos episódios podemos. aí, vai ver que eu falo mal. Mas eu não Apaga, aceito Pedro. falar mal, não. Apaga, que eu Eu pago. sou É, assim. apaga por conta do processo. E eu processo mesmo, gente. É muito louco Deus isso aí, né? Deus Não, Porque as pessoas Caraca, precisam onda. entender que a internet não é um território sem dono. Então não vem querer pegar gancho na minha existência, não vem querer pegar gancho naquilo que eu faço pra querer aparecer, porque pra cima de mim não rola. Então se você quiser dizer verdades, você tem direito de concordar e discordar de mim. Total direito, até porque eu não concordo com todo mundo. Eu não discordo de todo mundo, é a coisa mais natural do mundo. Discordar e concordar, tá tudo certo. Mas me respeite. Me respeite porque eu não distrato ninguém. Então, a partir do momento que você passar da linha do respeito, você não conversa mais comigo, você conversa com os meus advogados. É porque pra elas você é um padre que foge do padrão de outros padres. Eu não sei qual que é o padrão de padre. Ah, não sei. Elas esperam que você seja um padre que fique trancado dentro da igreja. Não esperem nada. Elas acham um absurdo você sair pra jantar. Elas acham um absurdo você sair pra um carnaval, baile de máscaras. Isso é um absurdo, porque os padres, essa hora, estão todos dentro da igreja trancados na cabeça delas. O padre fica trancado dentro da igreja? Não fica, Eu não nunca vi fica. isso, não. Aí é sequestro. Quem que padre fica dentro de igreja, gente? Que loucura que é essa? É o que elas esperam. Mas você concorda comigo que existe um padrão de padre na cabeça das pessoas e as pessoas esperam que o padre seja naquele padrão. Você é uma pessoa que rompe esses padrões. E aí Não, isso eu acho que eu não sou uma assusta pessoa que alguns- rompe, eu sou uma pessoa que assume o que faz, né? Talvez seja a grande diferença.